Bom, vocês estão vendo a matriz, né? Então, vocês estão vendo, assim, agrupamento hierárquico, exemplo, considere a matriz de distâncias euclidianas. Beleza. Então, assim, o que a gente tem, né? Aqui, essa matriz de distâncias, então eu tenho elementos amostrais que são A, B, C, D, E e F, tá? Então, eu tenho 6 elementos amostrais e eu tenho já calculado as distâncias entre os pares, tá? Então, a distância entre o A e o B, né? Aqui repetiria, né? Mas eu não vou escrever aqui porque senão vai ficar muito poluído. Então, aqui seria a distância do A com o A, que é 0, do A com o B, que é 3,23, do A com o C, que é 15,74, do A com o D, 13,19, do A com o E, 6,44, do A com o F, 13,39. Eu pedi para vocês separarem papel e caneta ou lápis para vocês fazerem juntos. Não sei se vocês querem que dê um tempinho para vocês copiarem a matriz. Que aí a gente vai, assim, eu não vou fazer todos os passos do agrupamento, mas a gente vai construindo, assim, como que seria o passo a passo para sair dessa matriz e chegar no dendrograma, tá? Então, eu achei que seria um exemplo didático para a gente entender como que se forma aquela árvore de agrupamentos, tá? Então, o que a gente tem que olhar aqui, tá? Então, eu vou usar o método da ligação simples, então vou colocar aqui método da ligação simples. E aí, o que eu tenho que olhar, então, para saber quais vão ser as observações que eu vou agrupar? Então, na ligação simples, eu vou agrupar as observações que têm menor distância, tá? Então, aqui, se a gente olhar, qual que é a menor distância? É essa daqui, que é a observação, a distância da observação A com a B, né? A distância aqui seria 3,23, tá? Então, aqui, a menor distância seria a distância entre A e B, que é 3,23, tá? Então, o primeiro cluster vai ser formado com as observações A e B, tá? Daí, a gente vai, então... o que a gente precisa fazer para fazer o próximo passo? A gente vai guardar essa informação, né, que as primeiras duas observações que se ligaram foram as observações A e B, e aí a gente tem que construir de novo a matriz de distâncias dos clusters, tá? Então, agora eu não vou ter mais observação A e B, eu vou ter o cluster que é formado pelas observações A e B. E eu preciso recalcular as distâncias desse cluster AB para todas as outras observações que são C, D, E e F, tá? Então, a gente vai construir outra matriz de distâncias, tá? Então, aqui, eu vou colocar a nova matriz de distâncias. Então, aqui eu vou colocar assim, passo 1, o primeiro cluster que a gente se formou foi o A e B, tá? Então, agora eu vou escrever de novo a matriz de distâncias, só que agora vai entrar aqui o cluster AB, as observações C, D, E e F, tá? Bom, qual que é a distância do cluster AB para ele mesmo? É 0, e do cluster AB com a observação C. Então, na ligação simples, a gente vai olhar qual que é o mínimo das distâncias das observações que estão no cluster 1 para o cluster 2, que seria o C, tá? Então, a menor distância de A entre A e C e B e C
a gente vai... Ah, desculpa. Então, a distância do cluster AB para o cluster C vai ser a menor distância entre A e C e B e C. Então, a distância entre A e C é 15,74. E a distância entre B e C é 12,73, tá? Então, a distância... Deixa eu colocar aqui. Então, a distância entre AB e C vai ser 12,53, que é a menor distância entre os elementos do cluster, do primeiro cluster, e dessa linha aqui, que seria a linha de C, tá? De A e B com D, vai ser a menor dessas duas distâncias aqui, então 12,04. De A e B com E, vai ser 6,44, tá? Que é a distância de A com D. Então, 6,44. E de AB com E, vai ser 10,19, tá? Então, o método da ligação, vou ter que abaixar um pouquinho aqui, porque eu não estou alcançando com a mesinha. Então, 10,19, é isso? 10,19. Tá? E aí a gente repete as outras distâncias, então, de C com ele mesmo é 0, de C com D é 16,29, 17,06 e 4,12. De D com ele mesmo é 0, depois 19,33, 16,19... Peraí, que acho que eu... Ah, tá. Faltou alguma coisa aqui. Deixa eu ver, 19... Ah, tá. Porque esse F aqui, ele tá muito... Deixa eu apagar esse F daqui. Vou colocar ele um pouquinho mais pra cá. Então, de E com ele mesmo é 0. Ah, foi aqui que eu errei, né? Tá, então é 19,33. Daí do D com o F é 12,18. Do E com ele mesmo é 0. Do E com o F é 16,19. E do F com ele mesmo é 0. Acho que eu poderia colocar aqui, né, para ficar colocado do lado de cá. Tá? Então, agora a gente olha para essa nova matriz de distâncias euclidianas, né? Notem que, assim, eu calculei a distância inicial e, a partir daquela matriz, eu vou obtendo as outras matrizes de distância, tá? Então, a partir dessa matriz aqui, eu vou fazer, né, vou juntar as próximas observações para ver qual que vai ser o próximo cluster. Então, aqui a gente vai pegar a menor distância de novo. Qual que é a menor distância nessa matriz aqui? Então, a menor distância vai ser 4 e 12, que é a distância entre o C e o F, tá? Então, a distância entre o C e o F é 4 e 12. Então, no passo 2, eu vou formar um novo cluster, que é C e F, tá? Com essa distância aqui. Então, onde vai entrar essas distâncias aqui? Vai entrar lá no dendrograma, tá? Então, ó, a gente fez aqui o primeiro passo, eu grudei as observações A e B. No segundo passo, eu grudei as observações C e F. Bom, vocês entenderam qual que é a ideia, né? Então, aí você tem que recalcular as distâncias. Então, agora, acho que dá para fazer mais um passo aqui. Eu vou deixar a matriz aqui.
Agora a gente tem que recalcular as distâncias. Então, eu vou colocar aqui a distância euclidiana, então a matriz, né? Que vai ser, então, aqui A e B, o outro cluster que se formou, que é C e F, daí o D e o E. E aqui, deixa eu só colocar para ajudar aqui. A gente já sabe que na diagonal é 0. Aqui, então, a distância entre AB e CF, aí você vai olhar, então, qual que é a distância menor entre os elementos de AB e os elementos de CF. De qualquer forma, porque nesses a gente não mudou, né? Então, 12,04. Então, entre AB e E é 6,44. Daí, o que vem aqui vai ser entre C, F e D. Então, a distância entre C e D é 16,29. E entre F e D é 12,18. Então, a menor vai ser 12,18. Daí, entre CF e E, então, entre C e E é 17,06. E entre F e E é 16 e 19. Então, aqui vai entrar 16 e 19. Esse é o último passo que eu vou fazer, tá? Daí a gente já vai montar o dendrograma. Vou pular aqui alguns passos finais. E a distância entre D e E é 19,33. Então, a gente tem a nova matriz de distâncias aqui. E a partir dela que a gente vai ver qual vai ser o próximo cluster que vai se formar. Então, olhando aqui, qual que é a menor distância? Então, como a gente está com a ligação simples, a gente vai olhar qual que é a menor distância. A menor distância é 6,44, tá? Então, a gente quer a distância entre AB e E. Então, aqui eu vou anotar e aí eu vou fazer uma tabela aqui com os próximos passos. Deixa eu só... Então, aqui, a menor distância é a distância entre o cluster AB e a observação E, que é 6,44. Então, nesse passo 3, a gente vai ter a formação do cluster A, B e E, com a altura lá do dendrograma 6,44, tá? Então, aqui, ó, só destacar. Então, aqui, no passo 1, a distância ficou 3,23 e a gente formou esse cluster A e B. No passo 2, a gente estava com a distância 4,12 e a gente formou o cluster C e F. No passo 3, a distância menor era 6,44 e a gente formou o cluster A, B e E, tá? Desculpa, gente, não sei se eu tô indo muito rápido, talvez sim, né? Não sei se vocês pegaram tudo aqui, mas qual que é a ideia? Então, em cada passo, você vai pegar a matriz de distâncias, né? Então, aqui a gente, recapitulando, né? A primeira matriz de distâncias que eu tinha, eu selecionei qual que era a menor distância e juntei o A e o B. No segundo passo, eu tinha essa matriz aqui, a menor distância era 4,12, e eu juntei o C e o F. No terceiro passo, eu tinha a menor distância 6,44 e eu juntei A, B e E, tá? Daí, eu vou montar uma tabela aqui para ajudar a gente a fazer o dendrograma. Então, eu vou colocar 3 pontinhos. E aí a gente obtém
a tabela dos passos, do número de grupos, quem que se uniu, tá? Para a gente montar o dendrograma. Então, no passo, o tamanho, não, tamanho de grupos não, número de grupos. Qual que foi a junção, né, ou a fusão, e qual que foi a distância, porque isso a gente vai usar para montar, para montar, então, o nosso dendrograma, tá? Então, no passo 1, a gente tinha 5 grupos, e a fusão foi entre A e B, né? Então, eu vou colocar assim, que a gente obteve essa daqui, e a distância, que é também chamada do nível do dendrograma, foi 3,23, tá? Que era aquela distância lá da matriz. No passo 2, a gente tem 4 grupos, e a fusão foi C e F. E a distância foi 4,12. No passo 3, e assim por diante, tá? Então, a gente tinha 3 grupos, a fusão foi A, B e E, que foi o que a gente fez, né? Então, até aqui a gente fez na mão, tá? Daí, no passo 4, que eu não vou colocar aqui, ficam 2 grupos, e a fusão foi... eu acho que eu vou colocar essa fusão de outro jeito, viu? Agora que eu tô vendo aqui, vai ficar mais fácil. No dendrograma, de ver qual que foi... Então, desculpem. Diz que eu falei lápis, hein? Não sei se vocês estão fazendo aí. Mas aqui vai ficar mais fácil da gente ver no dendrograma como que fica isso, tá? Então, aqui, ó, no primeiro passo, se fundiram o A e B. No segundo passo, o C e o F, com distância 4,12. No terceiro passo, se fundiram A, B e o E. No quarto passo, se fundiram A, B, E C, F, com distância 10 e 19. No quinto passo, a gente só tem um cluster, e aqui se fundiram o A, o B, o C, A, B, E, A, B, C, E, F e o D. Notem que essa ligação é a ligação simples, né? Lembra que eu mostrei que na ligação simples, você tende a ir aglomerando mais gente no mesmo grupo, né? Então, ó, no passo 1, a gente juntou o A e o B. No passo 2, a gente juntou o C e o F. No passo 3, a gente juntou A, B e E. No passo 4, a gente juntou A, B e CF. No passo 5, a gente juntou A, B, C, E, F e D, tá? Com distância 12 e 0,4. Tudo bem? Agora a gente vai montar o dendrograma. A gente vai construir, então, o dendrograma com essas informações aqui, tá? Eu sei que a gente vai usar o software para fazer o dendrograma, né? Mas eu acho que é sempre interessante a gente ver como que ele é feito para entender como que foram feitas aquelas ligações, tá? Então, eu vou escrever aqui de uma forma conveniente as observações aqui nesse eixo. Então, aqui a gente tem esse eixo, vou colocar as observações A, B, né, já que o A e o B se juntaram logo.
Daí eu vou olhar qual que se juntou com o A e B para colocar aqui. Então, o AB se juntou com o E, tá? Para não ter cruzamentos no dendrograma. Então, aqui eu vou colocar o E. E aí, aqui eu vou colocar o próximo grupinho que se formou, que foram o C e o F, né? O próximo depois do AB. E aqui, por último, se formou o D, tá? E aí, nesse eixo aqui, eu vou colocar a distância, tá? Então, eu vou colocar aqui a distância, ou o nível do dendrograma, tá? E aqui, ó, a gente vai fazer uma divisão aqui. Como a gente vai até 12, né? Então, o 12 vai ser a última ligação que eu vou fazer, tá? Então, eu vou colocar aqui 4, 8, 4, não fica muito bom assim. 4, 8 e 12. Tá? Então, aqui é a distância 4, 8, 12. E aí, a gente vai fazer, então, as ligações, tá? Então, ó, o primeiro parzinho que se formou foi A e B, com distância 3 e 23. E o próximo parzinho foi com distância 4 e 12, o C e o F, tá? Então, aqui, deixa eu calcular mais ou menos, aqui tá o 2. Aqui, mais ou menos, foi onde eu grudei o A e o B, tá? Então, A e o B, eles se grudaram, tá? O A e o B se ligaram, então, com distância 3 e 23. O próximo que se ligou foi o C e o F, com uma distância de 4 e 12, mais ou menos, tá? Então, por aqui, mais ou menos, o C e o F se ligaram, tá? Daí, o AB, então, ó, o A e B com 3 e 23, o C e o F com 4 e 12, daí o A, B e E se ligaram com 6 e 44, então, vamos por aqui, tá o 6, um pouquinho acima, se ligou A, B e E, tá? Então, aqui se ligou o A, B e o E. Depois, o próximo que se ligou foi com distância 10 e 19, o AB e o CF. Então, AB com distância 10 e alguma coisa se ligou com o CF. E, por último, com distância 12,04, se ligou todo esse grupão aqui, né, com o D. E aí, aqui a gente tem, então, um cluster só que tem todo mundo, tá? Então, esse daqui, vamos colocar aqui um nomezinho, né? Então, a nossa figura é um dendrograma dos dados. Bom, não sei se vocês conseguiram acompanhar, se ficou alguma dúvida. Então, aqui, ó, o que a gente tem, né? Os primeiros que se ligaram foram A e B. Aí, claro que a gente está construindo na mão, né? Então, eu coloquei o E aqui para se ligar no AB, porque senão ia ter cruzamento, né? Então, a sugestão é, você começou o primeiro, né? Aí você coloca o próximo que faz se ligar com ele, para você não ter cruzamento aqui dessas linhas aqui, tá? E essa altura aqui, que é a distância, seria, então, a distância com que aquele grupinho se ligou com o outro, tá? Então, nesse caso aqui, a observação D, ela é a observação que se ligou por último, né? Aí, claro, eu não tenho aqui a tabela, né, das observações para a gente olhar, mas é interessante, naquele exemplo da lista, por exemplo, vocês olharem o que tem a última observação que se ligou, né? E como que seria, então, reconstruir isso daqui usando a ligação de Ward? Né? Então, aí, quando a gente calculou aqui, qual a distância entre dois clusters? Né? Então, qual a distância entre o A e o B? É o mínimo da distância, bom, aqui no caso não tem mínimo, né, mas é a distância entre A e B, que é 3 e 23, tá?
Mas em algum ponto que a gente vai ligar aqui o A, B e o E, tá? Então, qual que é a distância entre A, B e E? Aqui que entra o seu método de ligação, tá? Então, aqui a gente está fazendo com ligação simples, né? Aí, a ligação simples, a distância entre esse cluster e a próxima observação é o mínimo das distâncias entre esse elemento e esse elemento e esse, tá? Em algum ponto aqui, ó, eu vou ligar A, B e E com o CF. Como que eu calculo a distância? Qual que é a distância entre esse cluster aqui e esse cluster? Então, você tem que pegar o mínimo das distâncias dos elementos que estão aqui com os elementos que estão aqui, tá? Bom, então aí a gente obtém, então, esse dendrograma aqui. E como que a gente decide o número de grupos? Tá? Então, tem alguns critérios que dizem para você olhar, por exemplo, onde está a maior das linhas verticais. Então, você pode estabelecer que você quer um agrupamento com mais do que 2 grupos, por exemplo, tá? Então, se você for fazer, por exemplo, um corte aqui, ó, na altura 8, por exemplo, né? Então, a altura 8, você tem esse grupo aqui, então seria o grupo A, B e E. Então, vamos supor que você vai cortar aqui, tá? Então, que você quer 3 grupos. Então, o primeiro grupo, que é o cluster 1, vai ser, você segue essa linha aqui, vai ser esse daqui. Então, A, B e E. O cluster 2. Então, você segue essa linha aqui, vai ser o C e o F. E o cluster 3 vai ser simplesmente a observação D, tá? Se você quiser só 2 grupos, aí você corta aqui. Se você quiser 4 grupos, aí você vem aqui, ó, onde você tem que cortar para que você intercepte aqui aquele número de linhas, tá? Se você quer 4 clusters, aí você vai cortar aqui, tá? Então, vamos supor, se a gente quiser 4 clusters, a gente faz o corte aqui, tá? Então, aqui seria 4 grupos. E assim por diante, tá? Se você quiser 2 grupos, aí você corta aqui, tá? E assim por diante.